Alô galera que gosta e que acompanha o futebol goiano, um grande abraço a todos vocês, sejam bem-vindos ao Futebol 62. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, eu te convido a se inscrever, né? Ajude a gente a fortalecer este espaço dedicado única e exclusivamente ao futebol goiano. E vai começar neste fim de semana as semifinais do estadual. Vila e Atlético de um lado, Goiás e Iporá do outro. Vila e Atlético fazem o jogo de ida no sábado no Antônio Ascioli, o de volta na terça no Anés Brasileiro Alvarenga. Goiás e Iporá fazem o primeiro confronto no domingo lá no Ferreirão e na quarta-feira da próxima semana jogam no estádio da Serrinha. Após estes duelos, nós poderemos ter na final um clássico tradicional, que seria entre Goiás e Vila ou Atlético, ou poderemos ter uma final inédita do estadual com o Iporá enfrentando tanto o Vila Nova quanto o Atlético, independente de quem seja, também seria uma final inédita. Então, a partir de eu pensei, né, nesse meio de semana aqui em fazer um vídeo sobre os jogadores, né, aqueles jogadores que têm mais potencial para decidir o campeonato goiano, ou pelo menos para ajudar as suas equipes a irem para a final do campeonato goiano. Fiz uma lista, fiz uma seleção em cada um dos 4 times para trazer aqui para você, torcedor goiano, e eu trato disso logo depois da vinheta. Aqui no Futebol 62 e hoje eu quero saudar, né, e cumprimentar um parceiro, né, um parceiro, um patrocinador que está chegando aqui para o Futebol 62. A gente precisa, né, conseguir fortalecer essa parte, que é a parte comercial do canal, até para que ele possa sobreviver, até para que o canal possa se estruturar e continuar crescendo, como felizmente vem crescendo desde quando o canal entrou no ar. Então eu quero cumprimentar aqui o pessoal da Viegas Printer, locação de impressoras. Eles já participaram ontem, né, da nossa transmissão, Goiás e Criciúma. A Viegas Printer já estava lá e agora ela vai também participar aqui dos nossos vídeos, até para que possa divulgar o seu trabalho, que sem dúvida é uma excelente opção para você que precisa de uma impressora. Então você sabia que o preço de um toner equivale ao valor mensal da locação de uma impressora? Pois é, a Viegas Printer tem a impressora ideal para o seu negócio. Atendemos todo o estado de Goiás. Faça o seu orçamento com um de nossos consultores pelo WhatsApp. E o número é este que aparece aí na tela, o 991437700. Liga lá que um dos consultores da Viegas Printer vai te atender, vai te passar um orçamento, além de ceder a impressora, a empresa também dá todo o suporte, né, durante o aluguel, durante a parceria que você mantiver com ela. Então, sem dúvida, você não importa se é particular, se é uma empresa, a Viegas Printer tem a impressora que você precisa, desde uma pequenininha até uma daquelas bem grandonas. Tudo isso você encontra na Viegas Printer. Bom, vamos aqui aos jogadores que podem decidir o campeonato goiano. E hoje eu vou até quebrar um pouco o script. Ao invés de começar pelas equipes da capital, né, normalmente a gente tem esse hábito, né, de sempre começar pelas equipes da capital. Eu vou começar pelos times do interior, ou pelo time do interior, né, que no caso é o Iporá, o representante caipira, vamos dizer assim, nesta semifinal do campeonato goiano. E o primeiro jogador que eu destaco no Iporá, que pode ser decisivo nessa fase semifinal diante do Goiás, é o goleiro Clériston, jogador experiente, já passou aqui pelo Vila Nova, já jogou em vários times aqui do futebol goiano, na Anapolina, recorrentemente atua lá no Iporá, né, o Clériston que fez base no Fluminense e fez uma grande semifinal contra o Anápolis nos 2 jogos. O segundo turno dele também com a camisa do Iporá foi muito bom. Então, em um jogo que tende o Iporá a jogar de forma reativa, né, tentar segurar o Goiás lá atrás, o Clériston pode ser um jogador decisivo para a equipe do Iporá. E na linha, né, quem são os jogadores? Do Gaia, artilheiro da equipe, 3 gols no campeonato, um jogador que tem poder de finalização, conhecido aqui do futebol da capital por atuar no Goiânia. Outro jogador, Thiago Pará, um centroavante, mas um centroavante de mobilidade, às vezes joga centralizado, às vezes joga pelos lados, né? Ele é um atacante que consegue tanto jogar centralizado como jogar pelos lados e vem fazendo também um campeonato goiano bem interessante.
E o quarto jogador no Iporá que eu destaco é o Regis Potiguar, um meia, né, ele inclusive fez o gol da classificação lá no Jonas Duarte diante do Anápolis. É um jogador que está com 3 gols no campeonato, né, ao lado do Gaia, é um dos artilheiros do Iporá, mas é um jogador de muitos recursos, muita força, tem força na marcação, tem força na saída com a bola, bom finalizador, é um jogador que ofensivamente, pelo menos para mim, ele tem sido o principal jogador do Iporá neste campeonato goiano. O Iporá que ostenta uma invencibilidade de 7 jogos, né? O Iporá não perdeu nenhum dos jogos do retorno da primeira fase e também passou invicto pela fase quartas de final quando tirou o Anápolis. Então no Iporá eu destaco estes 4 jogadores. Agora vamos ao Goiás, né, que é a equipe que faz aí a semifinal diante do Iporá. A gente não poderia começar por outros, né, senão a dupla entre Nicolas e Vinícius. Nicolas, 9 gols no ano, em 12 jogos, em 13 jogos. E o Vinícius, em 12 jogos, 9 assistências e 2 gols. Ou seja, o Vinícius tem a média de uma assistência ou um gol por jogo. Ele participa de gol, né? A média dele participa de gol em todos os jogos. Então, esses dois jogadores, sem dúvida, são são jogadores de muita capacidade e vêm numa grande fase e podem sim, mais uma vez, serem decisivos para uma possível escalação, uma classificação do Goiás para a final do Campeonato Goiano. Ainda no Goiás eu destaco o Elvis, né, que vem voltando ao time, jogador de várias assistências no campeonato, um meia de muita qualidade técnica, também outro jogador que pode ser decisivo pelo lado esmeraldino. Não fez uma grande partida diante do Criciúma, mas é um jogador que em um lance, em uma enfiada de bola, em um passe preciso, ele pode resolver o jogo a favor da equipe do Goiás. E um outro jogador no Goiás que eu ainda destacaria, mesmo hoje estando no banco de reservas, é o atacante Pedro Raul. Jogador com grande chegada no ataque, tem força, faz gols, é um bom finalizador, já marcou 4 gols com a camisa do Goiás, é outro atacante que pode fazer a diferença em favor do Goiás nesta fase semifinal. Agora vamos para o outro lado, né, da semifinal, Vila Nova e Atlético, Atlético e Vila Nova. Eu vou começar aqui pelo Atlético, que é o mandante do jogo deste primeiro jogo, né, lá no estádio Antônio Ascioli. Vou começar pelo Shailon, autor de 4 gols já no campeonato, 4 gols, 3 assistências. Ele vem sendo o jogador mais decisivo do Atlético até agora na temporada. Muitos jogos no banco de reservas, apenas 4 jogos como titular, e o Shailon já é o artilheiro da equipe. Então é um jogador que vive um momento excelente e ele pelo menos no meu ver, o jogador mais propício a resolver essa semifinal a favor do Atlético. Jorginho, meia, né, não está sendo brilhante, mas é um jogador que tem muitos recursos técnicos e estes recursos aparecendo, ele tem capacidade total para definir um clássico como este, né, ou clássicos como estes que vem pela frente diante da equipe do Vila Nova. Contra o Morrinhos fez uma boa partida, muita dedicação. No jogo contra o Nova Venécia já não foi tão bem assim, mas é um jogador que tem potencial. Eu vou apostar aqui em outro jogador, que é um jogador que não vive vamos dizer assim, um grande momento, mas que já viveu inclusive dentro dessa temporada, o Wellington Rato, meia, que também joga pelos lados. É um jogador com alto poder de definição, não vem bem nos jogos. Começou bem o campeonato, acabou caindo, especialmente do segundo turno da primeira fase para cá, mas é um jogador que tem potencial, tem qualidade, assim como o Jorginho, para decidir os jogos a favor do Atlético. No início do campeonato, gols, assistências e tudo isso acabou sumindo um pouco nessas últimas rodadas, mas o Wellington Rato tem sim essa capacidade, né? É um dos principais jogadores do Atlético nessa semifinal. E por último, o Léo Pereira, né? Que é o atacante que joga pelos lados, vem sendo o atacante mais regular do Atlético ao longo da temporada, bom no 1 contra 1, né? Ele até evoluiu nesse quesito, né? No Grêmio ele não praticava tanto esse 1 contra 1, no Atlético ele tem arriscado mais e é o jogador de ataque do Atlético, pelo menos na minha visão, de melhor rendimento até agora dentro da competição. O Chalho, né, tô pondo ali mais como um meia.
mas o Léo Pereira é sim um jogador que, com as suas jogadas e a sua possibilidade, especialmente de assistências para quem fecha ali dentro da grande área, ele pode ser decisivo nestes jogos contra o Vila. E finalmente chegamos ao Vila Nova, o quarto semifinalista, joga neste sábado no Scioli e na terça-feira recebe o Atlético no Anésio Brasileiro Alvarenga. No Vila eu começo pelo Mateuzinho, né? A contratação que deu certo, né? O Mateuzinho chegou para o Vila como presente de Natal para a torcida alvirrubra, e ele tem sido um presente que tem correspondido. Faz um grande campeonato goiano e ele sempre cresce nesse tipo de jogo, né? O Mateuzinho, historicamente, desde quando jogava no Atlético, é um jogador que sempre cresceu nesse tipo de partida. Lá no estádio Antônio Ascioli, ele deu uma assistência para o primeiro gol. Então, um jogador com total capacidade de fazer, de ajudar para levar o Vila à decisão do estadual. Venho na sequência, vou destacar um jogador que nem talvez não apareça tanto para a torcida, mas que eu estou vendo fazer um grande ano até agora, que é o Arthur Rezende. É um jogador que tem muita qualidade na saída de bola, mas aumentou muito o seu poder de marcação. Então hoje ele é um jogador que marca muito bem, rouba muitas bolas e também ao mesmo tempo é um finalizador, é um jogador que chega na frente, que arma jogadas, ótimo cobrador de pênalti. Então tudo isso pode fazer do Arthur Rezende um herói vilanovense nessa disputa contra o Atlético. Mais um, Victor Andrade, né, jogador que chegou sob forte desconfiança, mas que vem superando ela com bons jogos. É um jogador que gosta de jogar ali pelo lado esquerdo, né, de perna trocada, como se cita hoje. Tem muita força nessa jogada de trazer para dentro e bater. Já fez gols assim dentro do campeonato. Foi muito bem nas quartas de final diante do Goianésia. Contra o Guarani não fez uma grande partida, mas contra o Goianese ele foi decisivo. E é um jogador que, especialmente nas jogadas individuais, ele pode definir a favor da equipe colorada. E finalmente o atacante Rubens. Né, os gols sumiram um pouco. Ele, assim que ele ainda estava na reserva, né, e assumiu a titularidade, ele chegou a 4 gols, não fez mais, mas é um jogador de muita dedicação, muita entrega e que tem qualidade quando recebe essa bola ali dentro da área, tem um bom poder de definição, chuta muito bem, né? Então o, o Rubens, eu também o credencio, vamos dizer assim, a um possível herói, a um possível destaque nesta fase semifinal. Mas eu quero saber também de você, torcedor. Quais são os jogadores do seu time que você vê potencial para que eles possam resolver o campeonato? Né? Quais são os jogadores da sua equipe que têm essa qualidade? Quais são os jogadores em quem você deposita maior confiança? Fique à vontade para deixar aí a sua resposta nos comentários e enfim, né, deixar a sua opinião sobre este tema e sobre o que é que você espera dessa fase semifinal. Tá bem? Muito obrigado pela audiência, um grande abraço a todos, um ótimo final de semana e que os jogos deste sábado, Vila Nova e Atlético, Atlético e Vila Nova, e do domingo entre Iporá e Goiás, sejam grandes jogos e que a gente possa estar aqui nos vídeos comentando o que aconteceu de melhor, né, e que sejam jogos interessantes para a torcida e também para a imprensa que sempre acompanha. Um abraço e até a próxima.